Que a paz do Mestre Jesus possa estar com você, querida amiga, querido amigo. Que essa mesma paz possa frequentar a sua casa, o seu lar e visitar seu coração. É o nosso grande desejo, para que assim nós todos possamos comungar com o Cristo e aproveitarmos das suas lições no clima de transformação da nossa existência, aproveitando o máximo possível da atual existência, fazendo dela algo de melhor, tanto para o nosso processo evolutivo, quanto para o auxílio, o socorro, o amparo de todos aqueles que convivem junto conosco. Nunca nos esqueçamos, sempre nós temos algo para oferecer a quem quer que seja que passe pelo nosso caminho. Ninguém é tão infeliz, ou tão vazio, ou desprovido de recursos, que tenha a capacidade de deixar quem quer que passe por sua frente, por sua presença, sem receber algo. Todos nós temos condição de dar algo àqueles que conosco entram em contato. E, naturalmente, nós ficamos naquela meditação. O que é que eu tenho para oferecer? O que eu já consegui amealhar, conquistar, até reter junto comigo, que eu tenho condição de dividir? Naquela divisão que na verdade é uma multiplicação, porque quanto mais se dá, mais se tem, mais se esparge, mais se irradia, mais alcança a todos os quais nós temos alguma possibilidade de atingir. E vamos vendo que com as palavras de Vinícius, com essas reflexões muito oportunas, feitas de fato do fundo da sua alma sobre os assuntos de vida eterna, vamos vendo que o nosso cabedal é muito maior do que nós imaginávamos. O manancial que desce do alto em nossa direção, essa água viva que nunca seca, essa fonte que é eterna, ela sempre tem para nós algo a mais. Nós nunca estamos ali desamparados, desprotegidos, esquecidos pela providência divina. Não, jamais. Sempre nós temos corações bondosos, silenciosos, anônimos, orando por nós. Sempre nós temos a oportunidade de fazer mais uma prece, mais um louvor, mais um pedido, sempre, como de costume, mas também outra chance de agradecer, de colocar como que passando a limpo o rascunho que era a vida até ontem, colocar nas entrelinhas o que nós não tínhamos coragem de apontar, de deixar claro o quanto nós somos ricos e não sabemos ou não queremos perceber, o quanto nós somos felizardos por termos, por exemplo, aquilo que há de mais avançado para o progresso do Espírito que essa terra já recebeu, que é o Evangelho de Jesus, que é a doutrina, o cristianismo redivivo, esta chave que destranca ainda aquele segredo que porventura ainda tenha ficado. Então nós temos, como o bom mineiro diz, a faca e o queijo na mão. Nós vamos ver que nós todos aí nesse grande Brasilzão, este país maravilhoso nosso, e no mundo inteiro, os nossos irmãos e irmãs que nos escutem de qualquer parte, vamos perceber que por estarmos nesta terra, nós somos, por só isso, como se fosse só, muito felizes. Muito. Por quê? Porque no mínimo, que já é o máximo, nós estamos encarnados. A bênção da encarnação, a bênção da reencarnação. Poder voltar mais uma vez ao palco da Terra é ter a oportunidade de participar por mais uma vez das tramas do destino, porém agora mais conscientes, mais lúcidos, discernindo cada vez mais o bem e o mal, como nos ensinam claramente os Espíritos, junto com Kardec, a partir da terceira parte de O Livro dos Espíritos, ali estudando as leis morais, estudando a lei natural, estudando a perfeição moral, encaminhando-nos para as reflexões a respeito das esperanças e consolações. Enfim, a jornada que nunca cessa,
que sempre almeja algo melhor, porque o espírito tem esse anseio por Deus, essa necessidade de reconectar-se cada vez mais com o seu Criador. E, para isso, ter a consciência de que algumas coisas é preciso ser deixado para trás, para que outras coisas melhores, outras coisas a mais sejam colocadas na sua bagagem, rumo ao alto, rumo às estrelas, rumo ao infinito. Então, feito essa reflexão inicial para que nós possamos beber das palavras de Vinícius, vamos ver que ele traz para nós 3 grandes recursos que Deus nos oferece, que a alma tem capacidade de estar sempre aí desenvolvendo, crescendo espiritualmente nessas 3 virtudes, e que não é muito incomum que nós nos esqueçamos delas ao longo da nossa existência carnal. Muitas vezes pelos reveses, muitas vezes pelas dificuldades inerentes à própria caminhada na crosta terrena, talvez pelos descuidos que nós promovemos por conta de estarmos mais atenciosos com a matéria, talvez mais do que atenciosos, até excedendo em cuidados, em zelos, zelosos por demais com aquilo que é efêmero, com o que é temporário, e de repente os vendavais da vida acabam nos pegando, se não preparados, portanto desprevenidos, e vamos ver que essas 3 virtudes que Vinícius trabalha junto conosco precisam ser realmente trabalhadas e pelo menos lembradas como que diariamente nas nossas preces, nas nossas meditações e no nosso clima social, para que um sustente o outro, para que um nutra o outro, onde nós ainda sejamos deficientes, sejamos carentes daquilo que nosso irmão e nossa irmã já têm condição de não só se nutrir, como também de transmitir aquilo que vai nos fortalecer. E o que seria isso? É justamente o título do capítulo que Vinícius traz para nós: Fé, Esperança e Caridade. Então, por esse belo país que nós tivemos a dádiva de reencarnarmos nesta atual encarnação, vamos inclusive nos deparar com alguns núcleos espíritas, algumas obras, alguns centros que trazem em sua fachada fé, esperança e caridade. É realmente um lema não só do espírita, como também do cristão que lembra que essas 3 virtudes o aproxima do seu Criador, como também servem de base, como se fosse um tripé para a sua sustentação moral, que lhe edifica na vida presente e lhe prepara para a vida futura, dando-lhe a capacidade de vislumbrar horizontes de mais alto e por isso mesmo não se sentir derrotado antes mesmo das provas da vida, dos obstáculos que pareçam para nós talvez em algum momento da nossa existência intransponíveis, tempestades e noites escuras da alma que parecem não terem fim, mas que por mais que pareçam não ter este prazo de validade, recorrendo mais uma vez à fé, à esperança e à caridade, veremos que aquela máxima realmente, que tudo passa, essa máxima, ela em si não passa. Ela é sempre válida, sempre. Nunca se esqueça, tudo passa, tudo, tudo. Como dizia o professor Pastorino no seu grande livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, impermanência e imortalidade. Aqui tudo é impermanente. As coisas são transitórias, são efêmeras, elas passam, elas se transformam. Como Lavoisier lembrava, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E essa transformação natural para nós é digna de reflexão, pois que muitas vezes pelos laços do apego nós nos demoramos por demais no passado, enquanto poderíamos estar oferecendo um maior foco
naquilo que está por vir, que é o futuro. Então o passado não se modifica mais. O que eu posso fazer é ressignificar aquilo que eu vivi no passado. Trabalhar traumas, visualizar de outro ângulo que até então não tinha percebido, um lance da vida que eu interpretei emocionalmente, sentimentalmente, de alguma forma, especialmente quando ela é nociva, negativa. Lembram o clima da mágoa, por exemplo, do rancor, da inveja, da frustração, da traição? Tudo isso pode ser ressignificado, pode ser entendido, pode ser percebido de uma visão mais alta, quando essa visão é a visão que parte do espírito, que está caminhando, que está progredindo, que está se conscientizando. E por isso, por mais consciência, mais liberdade, mais também responsabilidade. Não pesada responsabilidade, mas aquela pessoa que a assume porque sabe dar conta do recado. E para além de tudo isso, nós vamos que perceber que o futuro é construído por nós mesmos. Então é hora de olhar para o futuro e começarmos a construí-lo. Lembre-se, você é dona de si mesma, você é dono de si mesmo, eu sou dono de mim mesmo. Nós não podemos dar as rédeas da nossa vida, dar o volante da direção do nosso destino, a não ser aqueles que têm condição de nos guiar, de ser guia e modelo. E esses espíritos já apontaram muito claramente desde a codificação. Quem é? É Jesus. Então, Vinícius vai aqui apresentar para nós conceitos que para nós denominamos virtudes e, no entanto, são essas virtudes estudadas já há séculos como as denominadas virtudes teologais. Não vamos entrar no clima profundo da filosofia da coisa, porque o que nos interessa realmente é sermos até pragmáticos, é tornarmos o Evangelho vivência realmente, tornarmos ele cada vez mais prático. O Evangelho através de nossas mãos, do nosso suor, também das nossas lágrimas, porque o crescimento não se faz sem dor, isso nós precisamos admitir. Mas Jesus dizia para nós: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele mesmo venceu o mundo. Então, com a ajuda dele, nós também o venceremos. É preciso lembrar, no entanto, que se nós estamos tratando de virtudes, como Vinícius aqui vai fazer para nós analogias, metáforas, comparações, ilustrações, para que fique muito bem claro a respeito do que é a fé, a esperança e a caridade, especialmente dando a cada uma a sua real dimensão. Não nos esqueçamos que possuir uma virtude, já dizia um determinado escritor, possuir uma virtude é ser um certo tipo de pessoa com uma certa mentalidade complexa. O que quer dizer isso? Quer dizer que a virtude ela não brota só de um ato. Não é porque eu fiz um ato de boa vontade, do gesto de dar algo a alguém, que eu posso me dizer caridoso. Não, o ato em si não faz a pessoa virtuosa a respeito daquilo que ela agiu, daquilo que ela produziu. Não. Não é porque ela elevou o seu pensamento ao céu e, enfim, talvez pela primeira vez na vida ela chorou, ela clamou, verdadeiramente ela orou não com os lábios, mas com o fundo do seu coração e sentiu a prece ser atendida, que ela poderá dizer que é uma criatura que tem fé. A fé, a esperança, a caridade, como as mais variadas virtudes, elas são desenvolvidas, são aprimoradas, são conquistadas com base em hábitos. Na medida que aquilo vai sendo impregnado no nosso comportamento, vamos sempre nos lembrando de agir ao modo de. Então a gente vai recorrendo até que se torne naturalmente ao combustível da fé, à lembrança da esperança, às ações da caridade moral, material, até que nos vejamos sem necessidade nenhuma de nos dizermos caridosos, esperançosos, possuidores de uma fé robusta. Não, não é preciso. Silenciosamente, gestualmente talvez, aquilo transparece, aquilo irradia. E as energias nossas, nossa atmosfera espiritual, nossa psicosfera, como dizia André Luiz, vai dizer por ela mesma aquilo que nós temos
utilizado como ferramentas no nosso próprio burilamento. Então, só para ficar claro que não são artefatos nos quais a gente pega na prateleira, compra, pega, leva e diz é meu. Então eu tenho, eu possuo. Fé, esperança, caridade. Não. A caridade, mais do que um ato, ela é uma maneira de viver. E a fé é o combustível de todas as horas. A esperança, então, é uma forma de ver a vida. Tudo isso demonstra para nós que tem que estar presente, ou deve estar, pensando pelo lado da conveniência, estar presente no nosso sentir, no nosso querer, no nosso pensar, no nosso agir. E aí, então, estaremos cada vez mais nos aproximando da obediência daquelas leis morais que nós encontramos em O Livro dos Espíritos, das orientações que partiram do Mestre Jesus e de todas aquelas orientações que partem de nossos benfeitores que nos amam e esperam a nossa melhor cota de esforço no clima de autoaperfeiçoamento para que nós nos aconcheguemos a eles e possamos então, enfim, trabalharmos juntos de uma maneira mais estável, de uma forma mais sólida. E nós aqui uns com os outros, é claro, porque estamos todos trabalhando pela mesma causa, que é a implantação do reino de Deus em nossos corações e na terra como um todo. Mas isso fica ainda para a semana que vem, quando nós formos estudar o capítulo específico em que Vinícius aborda alguns lances muito interessantes sobre o reino de Deus. Antes, vejamos. Vinícius vai dizer da seguinte maneira no primeiro parágrafo: a esperança está para a fé como o sol está para a lua. Então ele compara a fé ao sol e a esperança à lua, para que nós possamos ter melhor entendimento ou melhor dimensionamento dessas virtudes ou da ação dessas virtudes em nossa vida. Esta, quer dizer, a lua, não tem luz própria, reflete aquela que recebe do sol. Daí porque a lua difunde raios pálidos, merencórios e isentos de calor, enquanto o sol esparge raios intensos e fúlgidos que, além de iluminar, aquecem e vivificam. Então aqui fica muito claro que, pela analogia que ele faz, trocando o sol pela fé, nós já vamos começando a entender que a fé esparge raios intensos e fúlgidos que, além de iluminar, aquecem e vivificam. Já a esperança, ela reflete a fé. Ela tem aquela iluminação branda, singela, que não machuca, não maltrata, não cega ninguém, pelo contrário, é uma luminosidade muito agradável, como quando, por exemplo, nós estamos em luar, de lua cheia, e tudo fica mais claro, fica mais visível de ser percebido, mas ainda não deixa de ser o reflexo do sol. Ainda não deixa de ser a esperança refletindo a fé. O quão grande é o poder da fé. Relembremos, nesta altura, aquilo que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13. Agora, diz Paulo de Tarso, pois permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três. Porém, a maior delas é a caridade. É interessante porque Paulo de Tarso diz, porém, a maior delas é a caridade, ou, conforme a tradução ali, o amor em ação. E Vinícius, vamos vendo aqui, quem estiver nos acompanhando com o livro, ou estiver mesmo somente nos escutando, ou talvez vendo a expressão da nossa face, que Vinícius praticamente dedica o capítulo todo, que é razoavelmente curto, porém muito profundo, apesar de simples, à fé e à esperança. E só no finalzinho ele arremata concluindo com a caridade. Tem um porquê disso. E logo, logo a gente vai ver o que significa. Mas antes, observemos aqui que, ainda destacando a fé como o sol, quer dizer, o sol para nós é uma fonte primária de luz e de energia. Sem o sol, nós não sobreviveríamos, não existiria a vida como nós a conhecemos no planeta Terra. Olha só.
Já é para nós um auxílio muito grande em percebermos a criatura como é que ela se comporta sem fé. Quando a fé falta na vida de uma pessoa, neste ponto, nesta profundidade, é como aquela criatura que entrou numa noite eterna. Ela perdeu o vínculo com o sol. Lembram lá da vitamina D? É preciso entrar em contato com o sol para produzirmos a vitamina D, senão vamos ficar necessitados de consumir o comprimido ali via oral ou algumas raras, escassas fontes alimentares que a possuem, mas em geral suplemento mesmo. Mas a via natural seria tomar o banho de sol com segurança, é claro, no contato com os raios solares, para que a gente também, com moderação, tenha a substância em nós. E até essa moderação nos ensina muito na meditação que estamos fazendo por comparação com a fé. Porque a fé demais, se não conjugada, não equilibrada com a razão, ela adoece, como o sol demais também adoece a pele. A fé demais, desequilibrada com a razão, ou seja, perdida, não ligada à racionalidade, portanto não é uma fé raciocinada, ela descamba para o fanatismo. Então, o fanatismo ali, a pessoa já alienada, já totalmente desregulada do clima da realidade, ela apela para situações e fantasias que nada tem a ver realmente com o caminhar do mundo e aquilo que se espera da naturalidade da vida de uma pessoa dita normal. Então, ela pensa que está se comportando como uma propagadora da verdade, uma salvadora do mundo, e, no entanto, ela está perdida em si mesma. Perdida em si mesma porque feriu-se. Assim como o sol demais queima e fere a pele da pessoa, o fanatismo ele queima os olhos da alma da pessoa. O sol demais não nos cega os olhos? A fé demais vai fazer a mesma coisa com a pessoa, vai cegá-la. Então a fé cega para nós não tem fundamento no contato com a razão. Fé somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Nós já temos ouvido isso há um tempinho. A lua, então, nós podemos lembrar que, se comparada a esperança com ela, é porque nós percebemos que, mais do que produzir como fonte própria, que é o sol, portanto a fé, a reflexão, refletir a luminosidade do sol, não faz da lua algo menor. Não, ela é tão importante para nós aqui, vivendo na Terra, quanto o próprio sol. É ela que faz muitas funções das quais sem ela não existiria um equilíbrio a ponto de nós estarmos aqui hoje comunicando, uns falando, outros ouvindo, nos assistindo e participando. Seria impossível. Então, apesar de seus raios serem mais pálidos e isentos de calor na ilustração de Vinícius, na verdade entenderíamos somente como uma dosagem mais moderada da fé. Porque se a fé é demais cega, e sem fé não é possível ter vida, porque sem sol nada cresce, nada prospera, nada sobrevive, a esperança faz aquela condição de doses homeopáticas, como que nós levantássemos sempre com a esperança de que nós vamos ter almoço à mesa, nós vamos ver as pessoas que amamos, nós vamos lembrar que do lado de lá há muitos corações esperando por nós e, ao mesmo tempo, cuidando de nós, nos orientando, nos amando. E esperamos que, chegado o fim do dia, onde quer que nós estejamos com Deus. Seja na nossa cama, seja no local de viagem, seja até no outro mundo, se for chegada a hora. Então a esperança é aquilo que vai nos motivando, nos sustentando diariamente para que a gente continue conseguindo entender o propósito da vida, sustentando o sentido da nossa existência e olhando para o futuro com olhos bons, com olhos sadios, porque ai de nós se o nosso olho não for bom, como dizia Jesus. O problema é o olho, não é tanto o mundo, porque uma vez que o olho começa a ver a bondade em toda parte, é a bondade que ele começa também a produzir, a transformar. Mas se o olho adoeceu, tudo que de ruim que ele vê, pode bem possivelmente passar a sair da boca dele.
no sentido de reclamação, de difamação, de desprezo, de diminuição. Então segue Vinícius dizendo: o sol mesmo é a luz. A lua não é. Reflete a luz recebida. Assim, a fé é força comunicativa que, do coração de quem a tem, passa reflexamente para o coração de outrem, gerando neste a esperança. Então, um coração com fé, diz Vinícius, tem a capacidade de refletir esperança no outro. É como que fosse o semeador. A semente daqui, mais cedo ou mais tarde, ela brota, ela cresce, ela floresce, ela frutifica. Dentro daqueles frutos existem sementes. As sementes caem nas terras e essas terras germinarão mais uma vez conforme a sua qualidade. A parábola do semeador. E assim somos nós, corações os quais que possuem fé, entrando em contato conosco, nos motivam à esperança, iluminam os fundos dos nossos corações e ali vão descobrindo pontos de esperança que talvez estivessem guardadinhos, esquecidos, negligenciados, para que nós possamos mais uma vez reerguer a nossa cabeça e seguirmos caminhando. Querida irmã, levanta a cabeça, querido irmão, não desanima, não. Nós estamos vivendo o melhor momento de nossas jornadas individuais. Porque vejam, pensemos juntos nas máximas extraídas dos ensinamentos dos Espíritos, ou melhor lembrando, ali naquele livrinho que nós chamamos O que é o Espiritismo, está bem dito que o espírita é aquele que pode se dizer hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Nós sabemos, pelas leis morais, que existe uma chamada lei de progresso. Então, o progresso se dá fazendo que o dia que vem é melhor do que o que veio. Então, hoje nós estamos melhores do que ontem. Nesta vida, melhores do que na vida passada. Então levantemos a nossa cabeça e sigamos, porque nós temos Jesus conosco e, como dizia Emmanuel, Jesus te conhece. E isso basta, isso basta. Lembrava também o Dr. Bezerra de Menezes, que sem liberdade não há progresso. Sem liberdade não há progresso. É uma coisa tão óbvia, mas é uma coisa tão alta, porque pelo nosso livre-arbítrio temos a condição de nos reerguer. Vamos tropeçar? Com certeza. Vamos cair? Vamos. É típico do nosso grau de evolução. Mas vamos nos reerguer. Este poder ninguém nos tira. E uma vez mais levantando, aprendemos com os erros e transmitimos lições. Limpamos as feridas e enriquecemos corações. Enxugamos lágrimas e caminhamos juntos, porque é o caminhar junto que é o segredo. Sempre, sempre juntos. Ombro a ombro, lado a lado, olhando para frente sempre e para o alto. Então, aqui nesta altura nós fazemos um link com as questões 257 e 259 do livro Consolador, porque neste ponto do livro, Emmanuel é questionado a respeito da esperança e da fé. Por exemplo, na questão 257, perguntam-se a ele: a esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude? Já que a gente fica aqui nesses desenhos com Vinícius, que tem nos ajudado a esclarecer, porque muitas vezes, sem essa facilidade que os benfeitores têm para nos orientar, nós não sabemos bem dizer, olha, isso é esperança, olha, isso é fé. E não, aqui já vai ficando bem desenhado a dimensão de uma, a dimensão de outro. Emmanuel diz assim, que a esperança é a filha dileta da fé. Ambas estão uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. É incrível nós encontrarmos isto em Emmanuel, porque quando Vinícius escreveu os seus textos, a obra de Emmanuel ainda não tinha sido publicada. Então a esperança é como o luar que se constitui dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza. A fé é a divina claridade da certeza. A esperança ilumina, balsamiza a nossa crença, as nossas convicções, dá-nos aquela tranquilidade de que vai dar certo.
Algo aponta para o sucesso, para a conclusão, para a vitória. Independente do que nós chamemos de vitória, mas sempre, é claro, o termo atrelado ao progresso, à sublimação, ao vencer da prova. Mas a fé é mais. A fé é a certeza de que vai dar certo. Tudo parece perdido, tudo parece enganado, tudo parece impossível. Mas lembram-se que nós estudamos num capítulo, para mim, pessoalmente especial, em que se diz: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Capítulo denominado Frase Maravilhosa. Então, assim nós vamos entendendo melhor os ensinos do Cristo através dos benfeitores. Já na questão 259, Vinícius diz assim, diz assim a Emmanuel a pergunta: no que se refere à prática da caridade, como interpretar o ensinamento de Jesus? Aquele que tem será concedido em abundância, e aquele que não tem, até mesmo que tiver, lhe será tirado. Como interpretar esta passagem evangélica? E rapidamente Emmanuel, já que nós vamos também ver um pouquinho sobre caridade, diz que a palavra de Jesus, em todas as circunstâncias, foi tocada de uma luz oculta, apresentando reflexos prismáticos em todos os tempos, por isso é temporal, para a alma humana na sua ascensão para a sabedoria e para o amor. Antes de tudo, busquemos ajustar o conceito a nós próprios. Se possuirmos a verdadeira caridade espiritual, se trabalharmos pela nossa iluminação íntima, irradiando luz espontaneamente para o caminho dos nossos irmãos em luta e aprendizado, mais receberemos das fontes puras dos planos espirituais mais elevados, porque depois de valorizarmos a oportunidade recebida, horizontes infinitos se abrirão no campo ilimitado do universo para as nossas almas, o que não poderá acontecer aos que lançaram mão do sagrado ensejo de iluminação própria nas estradas da vida, com a mais evidente despreocupação de seus legítimos deveres, esquecendo o caminho melhor, trocado então pelas sensações efêmeras da existência terrestre, contraindo novas dívidas e afastando de si mesmo as oportunidades para o futuro, então mais difíceis e dolorosas. É a criatura que se fecha, ou é aquele comportamento em que a gente se fecha, e se fechando nós começamos a enriquecermos, embora essa palavra pareça desconectada, mas é de fato assim, enriquecermos falsamente num clima de egoísmo e de orgulho, enquanto na verdade o que nós estamos fazendo é bloquear as oportunidades de toda e qualquer riqueza que seja proveniente das nossas conquistas espirituais. Entenda-se riqueza a partir do sentido das conquistas do espírito, de seu próprio desenvolvimento, daquilo que as traças não roem, os ladrões não roubam. Porque uma vez que ele percebe aquilo que ele já está desenvolvendo, que ele tem condição de desenvolver poderes do Espírito, ele vai rumo aos seus irmãos e os auxilia, e estende a mão, e pacifica, e levanta, e carrega, e sustenta, e ampara. Feito isso, os horizontes se descortinam, porque mais consciente, mais maduro, mais lúcido, a liberdade está ao seu dispor. Porque a divindade sabe que aquilo que ele tem ganhado, que ele tem recebido, que ele tem conquistado, ele vai utilizar em prol do bem, em benefício do bem. Caso contrário, ele fica por si mesmo numa sentença que ele determinou para si. Deus não castiga e nem recompensa, é a criatura mesmo que se pune ou lhe privilegia. Então esse privilégio que ela lhe dá muitas vezes é fantasioso, é ilusório, porque no prazer efêmero que ela passa, egoicamente, egoisticamente, nada mais é do que uma ilusão de que sozinho a pessoa sofre menos ou está blindada a determinados sofrimentos do contato humano. Isso é impossível. Nós não podemos perder a fé. E se nós estamos trabalhando tanto fé, lembremos, nós nunca podemos perder a fé no ser humano.
no ser humano. Nunca. Nós não temos esse direito de perder a fé no ser humano. Porque o espírita, ao sentir isto, ele está mostrando que não ainda entendeu a lei de progresso. Ele está mostrando que a sua fé ainda não está mirando para o alto, para o Pai e para o governador da terra, nosso Cristo. E, porque ele também é humano, ele já tem perdido a fé nele mesmo. Então, perder a fé nunca é uma solução, ou sequer uma opção, porque vai justamente nos definhar e nos cercear do contato que justamente nós fomos colocados, do ambiente que nós fomos inseridos para nos melhorar e para nós o melhorarmos. Então, vermos nessa troca interno-externo o encaminhamento para o chamado Reino de Deus. Mas Vinícius segue, já caminhando para a metade final do texto, e que lhe diz: Jesus tinha fé, seus apóstolos e discípulos tinham esperança, gerada pela fé exemplificada de seu mestre. Então, olha só, Jesus tinha fé. Segundo Vinícius, os apóstolos tinham esperança, porque a esperança que eles já apresentavam perante os dias que viriam e aquilo que eles já conseguiam começar a ser, eram reflexos da fé que provinha do Mestre, que era proveniente daquele que estava ali guiando, que servia de modelo direto para aqueles irmãos e irmãs que o ouviam com o coração, que o sentiam nas fibras da sua alma. Os corações que de Jesus se aproximam, e agora isso serve para nós, 2000 anos depois, esses corações que do Mestre se aproximam e estabelecem com ele certa comunhão, iluminam-se com a luz patente do seu Imaculado Espírito. Então, se nós observarmos bem, Jesus é o nosso sol. Jesus é o nosso sol, ele ilumina o nosso espírito pelas palavras do seu Evangelho, pelos seus feitos, pelos seus ditos, por tudo aquilo que ele foi e é, pelas energias que silenciosamente partem do seu coração em nossa direção em todos os segundos da nossa vida e por isso nos sustentam. Jesus é o nosso sol espiritual. É Ele que nos nutre de uma substância que estamos longe, talvez, de entendermos toda essa sublimidade, essa elevação, o quanto isso é quintessenciado. Mas mesmo assim, pela sua sabedoria e pelo seu amor, Ele esparrama por todos nós aquilo que para Ele é derramado com fartura. Já, continuando Vinícius, nós temos assim, a lua clareia os caminhos, o sol alumia e fecunda a estrada da vida, a lua é poética, faz cismar e sonhar, o sol é energia, movimenta, vivifica, ativa e produz. Vamos aqui sempre lembrando mentalmente de trocar lua por esperança e sol por fé. Então, a esperança, sim, ela faz a gente fazer poesia, imaginar um mundo melhor, que talvez irmãos nossos que não pensem conosco, não comunguem conosco da filosofia espírita, digam isto é uma utopia e nós diremos não, é a terra do futuro. E o futuro para nós está aberto, a nós todos o futuro está aberto. Basta somente que nós o construamos, se não nós as gerações futuras, mas muito melhor se nós também fizermos parte dessa construção. Já o sol, a fé é energia, a fé movimenta, ela vivifica, ela ativa, ela produz. A luz amortecida do satélite da Terra mostra os obstáculos. A luz brilhante e vívida do sol distingue e remove os tropeços da senda do destino. Assim, continua Vinícius, a esperança faz nascer no coração do homem as boas e nobres aspirações. Faz com que o homem, dia após dia, desenvolva gestos de saída de si mesmo em direção ao próximo, de esquecimento de si para que ele possa meditar nas profundezas do seu ser,
porém com a medida adequada. Não demore-se demais olhando para dentro de si. É claro, analise seu comportamento, passe em revista os seus gestos, como nós vamos ver no item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, não só o item 3, mas também o item 4, o homem de bem, o bom espírita, mas especialmente nas lembranças daquele grande benfeitor de nós todos, Agostinho de Hipona, quando Santo Agostinho manda-nos, orienta-nos, ele tem o poder de ordenar que dia a dia, no fim do dia, nós repassemos o dia e observemos onde nós falhamos, onde nós machucamos alguém, onde nós podemos melhorar. Porque é justamente isso que vai fazer expandir a nossa consciência, que vai dilatar o nosso discernimento, que vai amplificar a nossa visão de mundo e vai fazer que então amanhã eu possa dizer melhor do que hoje. Estou caminhando. E isso é o que importa. Estacionar não dá tempo. Nós não podemos. Isso é perda de tempo. E esse luxo nós não podemos nos permitir. Assim, a esperança sugere, a fé concretiza. A esperança desperta nos corações o anseio de possuí-los própria. Conduz, portanto, à fé. Quem alimenta esperança está invariavelmente sob o influxo da fé oriunda de alguém. Se nós estamos esperançosos, pode ter certeza, tem um solzinho ali ao seu redor. Tem alguém. Nem todo mundo que está junto da gente está perto. Ou invertamos a frase, vai fazer até mais sentido. Nem todo mundo que está perto da gente está junto. Mas a melhor premissa para nós é a primeira. Por quê? Porque muitas vezes o nosso solzinho espiritual, aquela criatura mais próxima de nós, que é aquela fé que faz com que nós brote a esperança, que depois também fortalecida será a fé, talvez não conviva conosco debaixo do mesmo teto, faça parte do círculo de amigos, mas é alguém que de longe, talvez virtualmente, traz-nos a palavra amiga, o lenço, imaginemos o lenço virtual que nos enxuga as lágrimas, ou mesmo aquela palavra que a gente precisava ouvir para chorar um pouco, esvaziar o coração, porque estava pesado, estava. E a gente coloca para fora e a leveza vem. Então faça a catarse e a gente se renova. Há sempre um sol perto de nós. Mas não se esqueça, você também é sol para alguém. Você é. Cada um de nós somos. Nós já temos este dever de ser e somos. A força da fé, diz Vinícius, é eminentemente conquistadora. Quem admira os exemplos e os feitos edificantes põe-se desde logo em harmonia com o poder de quem os realizou. Este projeta naqueles suas influências benfazejas. É o sol fazendo a lua refletir a sua luz. Ou seja, é a fé gerando a esperança. Lembram-se do benfeitor dizer: a esperança é a filha dileta da fé? Agora tudo faz sentido. Bem-vinda seja a esperança, vai concluindo Vinícius. Bendita seja a fé. Uma e outra espancam as trevas interiores. Interiores. Que seria da alma encarcerada na carne se não houvesse fé nem esperança? Se é doce ter esperança, é valor e virilidade ter fé. Se a esperança gera o desejo, a fé gera o poder. Se a esperança suaviza o sofrimento, a fé, muito mais. A esperança suaviza, a fé neutraliza seus efeitos depressivos. Tá, a gente quer neutralizar o sofrimento, a dor, a ferida, o machucado, a angústia, a tristeza, o medo. Mas enquanto não é possível, venhamos com o bálsamo, suavizemos. E a isso nós teremos o medicamento chamado esperança. Finalmente, se a esperança sustenta o homem nas lutas deste século, a fé assegura desde já a vitória da vida sobre a morte. A esperança diariamente nos encaminha ao presente, nos dá dia a dia o combustível para a sobrevivência. E a fé vai mais além. A fé nos aponta a vida futura, uma vida melhor. Basta querer, porque então poderemos
desde que hajamos construindo a nossa própria existência futura. É aquilo que nós partimos lá dos antigos, a agência. Nós temos agência, agência do agir, agência aquele que age por vontade própria, não à mercê da influência de alguém, não, mas porque ele quer, porque ele sabe que é assim, porque ele é fiel à verdade e ele sabe que cabe a ele e a ninguém mais fazer os seus dias futuros melhores, mais felizes e, por consequência, todos aqueles aos quais ele vier a contactar. E aí arremata Vinícius. E a caridade? Lembram? O título do capítulo era Fé, Esperança e Caridade. Agora, no último parágrafo, é que ele vai falar sobre a caridade, rapidamente. E por quê? Quase que ele se omite, se exime de falar sobre caridade. Porque ele diz assim: da caridade nada podemos dizer. Ora, por quê? Porque caridade é amor. E o amor é indizível, é incomparável. O amor é para ser sentido, sente-se como a mesma vida. Então, não se define. Caridade é o amor em ação. Então, palavras não cabem, palavras diminuem, não definem perfeitamente. É preciso então que nós nos movimentemos. É bem possível que agora, terminando o vídeo, voltando aos nossos afazeres, a fé fica ali, próxima de nós, nos iluminando. A esperança em nosso coração, recebendo estes raios que aquecem e vivificam. E, agora partindo para a nossa lida diária, começa o amor em ação, começa a caridade. Jesus nos abençoe e nos proteja sempre, ilumine o nosso coração, que o teu coração seja um sol sempre para aqueles que convivem contigo. Que a esperança nunca falte no fundo da tua alma e que a caridade se faça presente em seus dias a partir da tua boca, dos teus olhos e das tuas mãos. Que nós estejamos sempre juntos, querida amiga, querido amigo, muita paz, muita luz.